Então, católicos querem saber. Eu estou respondendo perguntas dos católicos que querem saber e que colocam as perguntas aí nos comentários dos vídeos. Quando é possível, eu separo as perguntas e respondo através de vídeos, como eu estou fazendo. E hoje eu quero responder ao José T. Lisboa 6111. Ele deixou uma pergunta muito interessante a respeito do purgatório. Ele pergunta o seguinte: qual livro da Bíblia fala do purgatório? Essa pergunta é muito boa porque vai me dar a chance de explicar uma coisa muito importante para os católicos. É claro que quem não é católico não vai admitir a explicação que eu vou dar, evidentemente. Mas essa explicação é fundamental para quem for católico. Quem for católico tem que saber sobre o que eu vou dizer nesse vídeo. Então, presta muita atenção. Primeira coisa, ainda não respondendo a pergunta dele. O que é purgatório? Nós temos o céu, nós temos o inferno e nós temos o purgatório. O que é o céu? O céu é o estado de amizade íntima com Deus. É o estado de posse de Deus, é o estado de ver a Deus face a face. É o estado daqueles que estão em santidade. O céu é a habitação daqueles que estão salvos. Quem está salvo está no céu. O céu é a íntima amizade com Deus. Então, é o espaço, é o ambiente, é o estado de maior felicidade que alguém pode atingir. É o estado da realização da alma, da vida, do ser humano. Tudo aquilo que você sente falta na sua existência aqui da Terra é a falta do céu que você está sentindo. Nada aqui nos completa, nada aqui nos preenche plenamente. As coisas nos preenchem momentaneamente, daqui a pouco já não preenche mais, daqui a pouco a gente está atrás de outra coisa, porque a gente tem um buraco no peito de uma profundidade, da profundidade do céu. Que só o céu, só a presença absoluta de Deus é capaz de preencher esse vazio que a gente tem no peito. Então, no céu, tudo estará realizado, estaremos plenos, estaremos consumados. Isso é o céu. Isso está na Bíblia. Várias vezes na Bíblia se fala sobre a realidade do céu. Jesus falou muito, Paulo falou muito. A Bíblia de tempo todo fala sobre o céu. Mais no Novo Testamento do que no Antigo. Porque no Antigo, essa mentalidade ainda estava sendo formada. No Novo Testamento, isso fica claro. Aí vamos para o inferno. Vamos para o inferno, não. Vamos falar sobre o inferno. O inferno é o contrário do céu. Se o céu é o estado de profunda alegria, da mais alta felicidade, o inferno é o lugar da profunda tristeza, da total e absoluta infelicidade. Porque o céu é a presença de Deus. O inferno, a ausência de Deus. A ausência absoluta de Deus. Então, o inferno é a frustração total. O inferno é a entrega total da nossa vida ao vazio, ao nada. Esse é o vídeo 29. Se você assistiu o vídeo 28, eu detalho um pouco mais sobre céu e inferno lá. Só estou repetindo o tema aqui para o que vem agora. Purgatório. A gente tem inferno na Bíblia? Tem. O Evangelho fala muitas vezes de inferno. O Novo Testamento fala muitas vezes de inferno. Então tem inferno na Bíblia. Tem céu na Bíblia? Tem.
E o purgatório? Bom, vamos falar dele agora. Se o céu é a profunda felicidade, um estado de absoluta alegria, e o inferno é a profunda tristeza, frustração, é a profunda infelicidade. Nós temos o purgatório, que é o quê? É onde se encontram os dois, a alegria e a tristeza. Alegria por quê? Porque quem está no purgatório está salvo. Ele só está terminando um processo de purificação, de abandono dos vícios, abandono dos apegos ao pecado, para ir para o céu. O purgatório é um estado transitório, não é definitivo. E quem está no purgatório vai para o céu. Então, o purgatório é um estado de profunda alegria. Porque quem está ali tem a esperança certa de ir para o céu. Mas, ao mesmo tempo, o purgatório é um estado de profunda tristeza. Porque quem está ali se atrasou para o encontro mais importante da vida dele. Ele não estava preparado. Na hora da festa, ele não estava preparado. E ele perdeu o encontro mais importante da vida dele, ele se atrasou. Agora ele está num estado de purificação para ter esse encontro. Encontro que já poderia ter acontecido. Mas ele não conseguiu. Então, ao mesmo tempo que é profunda alegria, porque as almas do purgatório irão para o céu, não tem como ir para o inferno, já vão para o céu. Só estão num processo final de purificação. Embora profunda alegria, também é profunda tristeza, porque quem está ali se atrasou para o encontro mais esperado, mais desejado, mais necessário da vida dele. Então, em pouquíssimas palavras, eu te falei o que é o purgatório. Se você quiser aprofundar, a gente pode depois gravar um vídeo exatamente sobre o purgatório, as penas do purgatório, tudo isso. Mas o objetivo desse vídeo não é isso. O objetivo desse vídeo é explicar para o nosso amigo se tem algum livro na Bíblia que fala de purgatório. Essa foi a pergunta dele. E eu fiz toda essa explicação anterior para chegar agora e te dizer não. Não tem nenhum livro da Bíblia que fale sobre o purgatório. Não tem nenhum livro da Bíblia que use a palavra purgatório. Não tem. Aí você vai dizer assim: bom, se não está na Bíblia, eu não creio. Porque eu só creio aquilo que está na Bíblia. Só acredito naquilo que está na Bíblia. E aí esse é o ponto que eu quero chegar, meu irmão. Para o católico não é assim. O católico não diz essa frase. Essa frase é de Martinho Lutero, o primeiro protestante. Só que essa frase contém um absurdo. Quando a pessoa diz eu só creio naquilo que está na Bíblia, é um absurdo. E vou te explicar por quê. Vou te provar por que é um absurdo. É um absurdo pelo seguinte. Aqui eu tenho uma Bíblia, ó. Essa é a minha Bíblia. Aqui estão todos os livros da Bíblia. E eu posso dizer assim, eu só creio no que está na Bíblia. Só que quando eu digo eu só creio naquilo que está na Bíblia, eu não posso crer na Bíblia. Porque nas páginas da Bíblia não tem nenhuma referência à Bíblia. Tá entendendo?
Se eu ler do Gênesis até o Apocalipse, todos os livros da Bíblia, nenhum deles fala sobre Bíblia. Essa palavra Bíblia não está na Bíblia. Está na capa, né? Mas a capa é a editora que fez. Agora, os textos sagrados, nenhum deles fala de Bíblia. Alguns textos do Novo Testamento, por exemplo, vão dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e serve para instruir os homens. Toda a escritura, mas quais são os livros que compõem essa escritura? Não tem nenhum texto bíblico que diga quais são os livros inspirados por Deus, que devem ser considerados escritura, que devem ser considerados palavra de Deus. Então, quando eu digo, eu só creio na Bíblia, então eu não posso crer na Bíblia. Porque eu lendo a Bíblia, não me informa nada sobre esse livro chamado Bíblia, dividido de Antigo e Novo Testamento. Não tem isso aqui. E aí você me diz, bom, então quem disse que a Bíblia é a Bíblia? Quem que disse que esse conjunto de livros aqui é a palavra de Deus? Se não está na Bíblia, quem disse? Aí a gente chega no ponto que eu quero. A autoridade da igreja é que disse. Foi a tradição da Igreja Católica que disse que esses livros que estão aqui são escritura e é para serem acreditados como palavra de Deus. Foi a tradição e a autoridade da Igreja Católica que disse isso. E assim foi durante 1517 anos. Até que chegou Martinho Lutero, o primeiro protestante, que tinha várias discordâncias com a Igreja Católica, e disse: eu não creio na tradição da Igreja, eu não creio na autoridade da Igreja, só a Escritura. A frase dele era essa: só a Escritura. Só que aí é que entra o nó. Porque se você retira a tradição e a autoridade da igreja, quem é que valida a Bíblia como Bíblia? Quem é que diz quais são os livros que a Bíblia deve ter? E quem é que diz que esses livros são palavra de Deus? Não foi a Bíblia que disse. Foi uma instância fora da Bíblia. Foi uma instância fora da Bíblia que disse que esse livro, Bíblia, é a palavra de Deus. Essa instância fora da Bíblia, que validou a Bíblia, chama-se tradição e autoridade da igreja. Tradição e magistério. Então, o católico não crê apenas na Bíblia. O católico crê num tripé: Bíblia, tradição e magistério. Bíblia, tradição, que é tudo aquilo que a igreja ensina desde o início, e o magistério, ou seja, a autoridade da igreja que diz isso continua, isso não continua, isso é válido, isso não é válido, é assim, é assado. Sem esse tripé, a Bíblia não é Bíblia. Entende? Porque a Bíblia só é Bíblia quando está nesse tripé de Bíblia, a tradição que formou a Bíblia
e o magistério e a autoridade da igreja, que diz que a Bíblia é Bíblia. Quando eu retiro tradição e autoridade da igreja, tradição e magistério, a Bíblia se esborracha. Porque nada me garante que ela seja a palavra de Deus. Ela mesma não diz que é. Em vários textos, em vários livros, não se fala que esse livro é inspirado por Deus. Não se fala. A maioria deles. Do Novo Testamento, o Novo Testamento tem 27 livros. Do Novo Testamento, nenhum deles diz: este livro é inspirado por Deus. Este livro deve ser acreditado como palavra de Deus. Nenhum dos 27 livros do Novo Testamento, nem os evangelhos, nem Atos dos Apóstolos, nem as cartas, nada. Quem vai dizer que esses livros são palavra de Deus e são escritura é a tradição e a autoridade da igreja. Interessante, não é? E aí eu volto para a pergunta do meu amigo. Qual livro da Bíblia fala sobre purgatório? Não tem. Mas para nós católicos isso é irrelevante. Porque a gente acredita naquilo que está na Bíblia e naquilo que a tradição da igreja ensina, afirmado pela autoridade da igreja, pelo magistério da igreja. E a tradição da igreja traz a notícia do purgatório. A autoridade da igreja, o magistério da igreja, o Papa e os bispos, ensinam no catecismo o purgatório. Você encontra na Bíblia, por exemplo, oração pelos mortos, que é no livro de Macabeus, que nem a Bíblia protestante tem também. Mas você encontra a oração pelos mortos. Mas você não encontra a palavra purgatório. Então é assim que funciona. Está em contradição com a Bíblia? Não. Está na tradição da igreja? Está. O magistério da igreja ensina, ou seja, o Papa e os bispos ensinam? Ensinam. Então é fé católica. Mesmo que não esteja na Bíblia. Não pode estar em contradição com a Bíblia. Se Jesus disse que existe um céu e o Papa começar a dizer que não existe céu, aí tem uma contradição aí. Não pode estar em contradição com a Bíblia. Agora, a Bíblia não diz, não existe um estágio de purificação após a morte. Não existe purgatório. A Bíblia não afirma nada disso. Dá a entender em algumas páginas, quando, por exemplo, fala de oração pelos mortos, mas não diz claramente se existe ou não existe. Mas dá a entender. Se dá a entender, se não é contrário ao que a Bíblia diz, não está em contradição com a Bíblia, se está na tradição da igreja, os ensinos antigos, os catecismos antigos, tudo que vem sendo dito pelos santos, pelos bispos, pelos teólogos, e se a autoridade da igreja confirma, se o Papa confirma, é fé católica. Acabou. Então, católico que fica, mas tem base bíblica? Tem base bíblica? Onde está isso na Bíblia? Católico que fica assim é mais protestante do que católico. Porque o católico se preocupa, sim, se está na Bíblia, se está em contradição com a Bíblia, mas se preocupa se está no catecismo da igreja. Eu vou recomendar você assistir esse vídeo de novo. Tem muita informação aqui. Informação boa de presente para você. Aproveita, tá? Assista esse vídeo, porque a repetição
é a mãe da aprendizagem. Um forte abraço para você. E aí, gostou de saber? Então, ó, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.